Pois bem, já está gravando a nossa aula. Galera, nós estamos na parte final da disciplina, estamos na última semana, no quarto bimestre, e, se Deus quiser, vamos finalizar com sucesso. O conteúdo dessa semana, eu já passei para vocês na segunda-feira, eu até passei umas videoaulas, né, sobre radioatividade, tá? É um conteúdo bem legal, e a nossa aula eu acho que vai ser até um pouco mais curta, né, porque é um conteúdo menor, né, mas é bem legal, bem bacana. Vou puxar aqui o slide, compartilhar com você os slides da aula, e aí a gente poder iniciar. Alguma dúvida, gente, sobre a nossa última semana? Não, professor. Ah, legal. Outra coisa, sobre a nota do bimestre. A soma dos 4 bimestres tem que dar 280 para você ter aprovação na disciplina de Química 2. 280 dividido para 4 dá 70, que é a média de aprovação do campus Boa Vista Zona Oeste. Então, você já sabendo das notas do primeiro, segundo e terceiro bimestre, só faz uma somatória, né? E vê o quanto que precisa para atingir o 280. E aí é a nota que você vai precisar atingir na avaliação do quarto bimestre, né? Então, você já pode fazer esse exercício depois da aula e ver o quanto que você precisa tirar nessa avaliação do quarto bimestre, ok? Aqueles que não atingirem não conseguir atingir a média de aprovação, né, a nota de aprovação, que é 70, da disciplina de Química 2, terá direito a uma recuperação, que a gente chama de exame final, tá? Então, mas antes do exame final tem a recuperação do quarto bimestre, né? Então, olha, sexta-feira termina o prazo da avaliação do quarto bimestre, sábado eu já mando a nota, né, para vocês e a avaliação corrigida. Aí eu vou enviar no domingo a avaliação de recuperação e até terça-feira vai ser o prazo para entregar a avaliação de recuperação do quarto bimestre. Pronto, fechando a disciplina de Química 2, nós vamos saber quem conseguiu a aprovação e quem não conseguiu. Aqueles que não conseguirem a aprovação na disciplina, né, de Química 2, terão direito a uma recuperação de toda a disciplina, né, que a gente chama de exame final, tá? Então, a gente ainda vai continuar semana que vem com a disciplina, né, de Química 2 para finalizar ela, alguns detalhes, né? Ok, gente? Alguma dúvida sobre essa parte final de avaliação? Não, professor. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar com vocês. Tá todo mundo enxergando aqui a aula, gente? Vocês estão enxergando aqui o slide? Ok, então. Vamos lá, então. Radioatividade é o conteúdo do nosso quarto bimestre. E aqui a gente tem uma parte de introdução, né, para entender o que é radioatividade e algumas coisas importantes também sobre radioatividade. Por definição, radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. De forma geral, radioatividades são reações nucleares que acontecem no núcleo do átomo, né? Nós temos o conhecimento de reações químicas, né, que são reações que acontecem usando a região que a gente chama de eletrosfera do átomo, porque nas reações químicas envolve os elétrons, né? Mas nas reações nucleares, aí envolve o núcleo do átomo, tá? Então, nós temos essa definição aqui bem técnica, mas de uma forma resumida,
eu posso dizer para vocês que radioatividade são reações nucleares, são reações que acontecem no núcleo do átomo, tá? Uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Como eu falei para vocês, reações nucleares acontecem no núcleo do átomo, alteração no núcleo do átomo. Já as reações químicas acontecem na região que a gente chama de eletrosfera, onde estão os elétrons do átomo, tá? Nas reações nucleares, muda-se a identidade do átomo. Já nas reações químicas, só altera as ligações entre os átomos, formando outras substâncias, né? Quebra de ligação e formando outras ligações químicas. Dessa forma, um átomo pode ser transformado em outro átomo, e quando isso acontece, significa que ele é radioativo, tá? Isso é para reações nucleares. Nas reações nucleares, um átomo se transforma em outro, tá? E por isso nós podemos afirmar que ele é um átomo radioativo, um elemento radioativo, tá? Todos os átomos de um elemento químico que apresenta número atômico maior ou igual a 84 são radioativos, independente se esse elemento for natural, encontrado na natureza, ou artificial, né, que é também denominado de transurânicos, produzidos em laboratório. Então, ó, você vai ter a tabela periódica, aqueles elementos que têm um número atômico, aquele elemento que tem um número atômico igual a 84 ou superior a 84, a gente já considera como um elemento radioativo, tá? Aí, você sabe que na tabela periódica nós temos elementos, vocês sabem, né? E nós temos os elementos que são naturais, né? Que são encontrados na natureza, e também tem os artificiais que foram feitos no laboratório, ok? Alguma dúvida até aqui, gente, nessa parte introdutória, nesse início? Não, professor. Podemos, né, já entendeu bem a diferença entre reação nuclear e reação química, né? Reação nuclear acontece no núcleo do átomo, reação química acontece na região chamada eletrosfera, envolve os elétrons. Reação nuclear muda a identidade do átomo, reação química não muda a identidade do átomo, né? Na tabela periódica, como é que eu vou saber quem são os elementos radioativos? Aqueles que têm número atômico de 84 para cima. Todos esses elementos são radioativos, né? E aí nós vamos ter elementos naturais e artificiais. Descoberta da radioatividade. A radioatividade ela foi descoberta em 1896 por Henry Becquerel, ao investigar a fosforescência natural das substâncias, né? Investigando substâncias que apresentavam luminosidade, né? Então, investigando essas substâncias, descobriu-se, né, que o resultado dessa fosforescência era porque havia uma radioatividade, uma propriedade que a gente chama de radioatividade, né? O casal Pierre e Marie Curie dedicou-se ao estudo das emissões radioativas e constatou que essa era uma propriedade de determinados elementos químicos. Inclusive, durante essas pesquisas, descobriu 2 novos elementos radioativos, o rádio e o polônio. Então, esse casal aqui, eles aprofundaram o estudo sobre elementos radioativos, essa propriedade, né, de fosforescência. E aí eles perceberam que elementos que apresentavam essa propriedade eram um determinado grupo, né, de elementos. E aí eles até descobriram 2 elementos novos, né, que é o rádio e o polônio. O polônio, o nome polônio vem uma forma de homenagear o país da Mary, que é a Polônia, tá? E esses 2 aqui foram, esse casal tem uma grande responsabilidade sobre o estudo de elementos radioativos, né? Sobre o conhecimento que nós temos hoje.
Existe até um filme sobre eles, né? Principalmente sobre ela, porque ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Química, e se eu não estou enganado, em Física também ela ganhou, né? Em 1898, Ernesto Rutherford descobriu as emissões radioativas alfa e beta, um terceiro tipo de radioatividade. A emissão gama foi descoberta em 1900 pelo químico e físico francês Paul Wish-Villard. Então, aqui, só aceitar um colega que entrou, rapidinho. Então, nós temos aqui, falando sobre a descoberta da radioatividade, nós temos a importância de cada um deles, né? Dentro do estudo do que nós temos hoje, né? Sobre o Ernesto Rutherford, até a gente fala sobre ele, porque o Ernesto Rutherford é um daqueles modelos atômicos que nós estudamos lá no primeiro ano, sobre estrutura atômica. E ele usa a descoberta de dessas emissões alfa e beta, né? Ele usa, no caso, a alfa, para derrubar o modelo atômico de Thomson e propor um modelo atômico dele, né? Então, o uso da radioatividade, o uso do conhecimento de radioatividade foi importante para a estrutura atômica, né, do modelo atômico que nós temos hoje, teve a contribuição do conhecimento de radioatividade. Já, aí ele fala aqui da alfa e beta, foi Ernesto Rutherford, né, que descobriu, e já a gama, partícula gama, foi descoberta em 1900 pelo químico e físico francês Paul Wish-Villard. Então, nós temos a importância de cada um dentro da história das reações nucleares, né? Alguma dúvida aqui, gente? Não, senhor, professor. Tranquilo, né? Beleza, então. Vamos lá. Pois bem, nas reações nucleares, acontece a emissão de 3 partículas, né? Essas 3 partículas que definem, né, que um elemento é radioativo ou não. Então, as emissões radioativas naturais, quando são submetidas a um campo magnético ou elétrico, sofrem uma subdivisão em 3 tipos bem distintos. Então, um elemento radioativo, ele emite, né, aquela radiação, e aquela radiação, quando passa por um campo elétrico, e aí nesse campo elétrico nós vamos ter uma parte positiva e uma parte negativa. Nesse campo elétrico, é possível dividir essa emissão radioativa em 3 partículas, né? E uma delas é a radiação beta, que pela orientação dela, você percebe que ela foi para o campo positivo, então a carga dela é negativa. Nós temos também a separação dentro dessa emissão da partícula alfa, que foi por uma orientação de um campo elétrico negativo, então isso demonstra que a carga elétrica dessa partícula é positiva, e a gente tem a emissão da partícula aqui, dentro do campo elétrico, a separação, nós temos também a radiação gama, que não apresenta nenhuma carga. Você percebe que ela não teve nenhuma orientação direcionada para o campo positivo e nem para o campo negativo. Então, na radiação, na emissão radioativa, é possível a existência de 3 partículas, alfa, beta e gama. A gente falou agora há pouco que Rutherford foi responsável pela descoberta da radiação alfa e beta, e aí nós temos o Paul pela descoberta aqui da radiação gama. Então, um elemento radioativo ele pode produzir essas 3 partículas. E eu creio que vocês já ouviram falar, né, de radiação beta, alfa e gama, né? Em algum momento, seja em filmes, seja em documentários, ou então até nas aulas de física, né? Vamos lá, vamos falar sobre as emissões alfa, conhecido como primeira lei da radioatividade. Como é que
saiu essa ideia das emissões alfa. Em 1911, Frederic Soud enunciou a primeira lei da radioatividade. Aí diz o seguinte: quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui em 2 unidades e o seu número de massa diminui de 4 unidades. Então, ele chegou a essa definição, que quando um elemento radioativo ele emite partículas alfa, olha o que acontece com ele, na estrutura dele. Ele perde, em seu número atômico, ele perde em 2 unidades, diminui, né? E o seu número de massa diminui em 4 unidades. Por isso que eu falei para você, eu falei logo no início, que reações nucleares, ela muda a identidade do átomo, né? Ela muda a identidade do átomo, porque vai perder ou o número atômico, vai ter alteração, perdão, no número atômico, e também, consequentemente, vai ter alteração no número de massa. Porque o que dá a identidade do átomo, lá no primeiro ano nós aprendemos isso, que o que dá a identidade do átomo é o número atômico. O número atômico é que dá a identidade do átomo. E o número atômico é o quê? O número de prótons. Tá? O número de prótons é o número atômico. Então, se altera o número atômico, altera a identidade do átomo. E nas emissões alfa, o átomo ele vai perder 2 prótons e ele vai perder 2 nêutrons. Traduzindo, tá, gente? De forma geral, o que essa lei quer dizer? Que o átomo vai perder 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Olha aqui, nós temos o exemplo do urânio, de massa 235 e número atômico 92. O urânio é conhecido, né, como um elemento radioativo, bastante, acho que, de forma geral, muitas pessoas conhecem o urânio como o principal elemento radioativo, né? Então, o urânio, quando ele emite partículas alfa, o que acontece com ele? Olha aqui a partícula alfa, o desenho da letra grega alfa aqui. Ele perde 2 prótons, tá? E ele vai perder também 2 nêutrons, por isso que fica 4 o número de massa. Porque o que dá massa do átomo é o número de prótons e o número de nêutrons. Então, o urânio, nas emissões alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Aí o que acontece? O número atômico da partícula alfa é 2 e o número de massa da partícula alfa é 4, tá? Com isso, o urânio vai ter o seu número atômico diminuído em 2 unidades, ó. 92 vai para 90. E o número de massa vai diminuir em 4 unidades, porque está perdendo 2 nêutrons e 2 prótons. E aí vai de 235 para 231, virando outro elemento químico. Então, o urânio, quando ele emite partícula alfa, o símbolo químico dele, o U, ele muda a identidade desse elemento, é mudada, e ele vai para outro elemento químico, ó, o símbolo atômico aqui, TH, que número atômico 90 e o número de massa 231. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida, galera? Não, professor. Então, deu para entender, né? Que a partícula alfa, quando ela é emitida de um átomo radioativo, o átomo ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a partícula alfa tem o número atômico 2 e o número de massa 4, porque a massa do átomo ela é a soma de prótons e nêutrons. Aí nós temos exemplo aqui do urânio virando o tório, né? O urânio, emitindo partículas alfa, ele vira, com o passar do tempo, né, nessa emissão de partícula alfa, os átomos de urânio vão virando tório, outro elemento químico, que também é radioativo, né? Observe que as equações nucleares mantêm um balanço de massas e de cargas elétricas nucleares. Então, na emissão de partícula alfa, o número de massa vai diminuir em 4 unidades, e o número de atômico, né, que é a carga, né, o número atômico, ele vai diminuir em 2 unidades. Então, de 92 vira 90. Ok, galera? Então,
todo elemento químico que emite partículas, um elemento químico radioativo que emite partículas alfa, ele vai perder o número atômico dele em 2 unidades e o número de massa em 4 unidades. Então, nós temos aqui uma figura que mostra isso. Ó. A partícula alfa, né, as emissões alfas, são partículas pesadas de carga positiva que possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4. Por que isso? Porque vai sair próton. Qual é a carga do próton? Positivo. Quantos prótons? 2. Então, por isso que é mais 2. E vai sair também uma massa 4. Essa massa 4 é a soma de 2 prótons mais 2 nêutrons. Como o nêutron não tem carga, né? Então, é por isso que não tem uma mudança aqui na carga elétrica da partícula alfa. A carga elétrica é com base no próton. Então, toda partícula alfa, ela vai ser um somatório de 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons referente à carga mais 2. E a soma de 2 prótons com 2 nêutrons vai dar a massa igual a 4. Então, uma partícula alfa tem massa e tem carga positiva. Massa e carga positiva. Alguma dúvida, gente? Nós estamos falando agora das partículas radioativas, né? O elemento radioativo, ele emite 3 partículas, alfa, beta e gama, né? A alfa é 2 prótons e 2 nêutrons. Carga positiva mais 2, carga dos 2 prótons. A massa é a soma do nêutron mais próton. 2 mais 2, 4. Então, vai ter uma massa igual a 4. Agora, as emissões beta. Olha o símbolo aqui da letra grega, beta, né? São constituídos por elétrons. Opa, as emissões beta são elétrons atirados em altíssima velocidade para fora de um núcleo instável. Opa, as emissões beta são os elétrons, são partículas que nós chamamos de elétrons. Mas esses elétrons não saem da eletrosfera, eles saem do núcleo, tá? São elétrons produzidos dentro do núcleo do átomo. Então, dentro do núcleo acontece uma reação, né? E aí é produzido um elétron, esse elétron sai em altíssima velocidade, e aí nós chamamos essa emissão desse elétron de emissões beta, ok? O poder de penetração da partícula beta é maior que da partícula alfa, sendo menos ionizante que a mesma. Como não existe elétron no núcleo, ele é formado a partir de um nêutron, de acordo com o esquema abaixo. Olha aqui, ó. Então, o nêutron, você sabe que lá no núcleo tem nêutrons e prótons. Então, do nêutron sai o elétron, que é a partícula beta. Acontece uma reação no núcleo do átomo, onde os nêutrons, o nêutron se transforma em próton, mais elétron, mais neutrino. O nêutron se transforma em 3 partículas, sendo que a emissão beta é a partícula, aqui, o elétron, tá? O próton continua no núcleo, o próton que é formado do nêutron continua no núcleo, e o neutrino e o elétron, eles saem do átomo. Só que quem é a partícula beta, é o elétron. O próton permanece no núcleo, o elétron e o neutrino são atirados para fora do núcleo, e aí nós temos aqui o Sod, Fajans e Russo, que enunciaram a segunda lei da radioatividade. Essa descoberta aqui, a explicação das emissões beta, nós chamamos de segunda lei da radioatividade. Que diz o seguinte: quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de uma unidade, e o seu número de massa permanece inalterado. Porque o que acontece? Nós temos um átomo X, número atômico aqui é o Z, e número de massa A. Ele vai emitir uma partícula beta, que é um elétron. E aí, esse número atômico vai ser aumentado em uma unidade, quando ele emite partícula beta. Então, Z, que é o número atômico dele, mais 1. E a massa não muda, né? Nós temos o exemplo aqui do bismuto, de número atômico 83, e número de massa 210. O símbolo químico dele é Bi.
Então, ele emite partícula beta, perdão. Olha o que acontece nessa emissão. O número atômico dele vai de 83 para 84, aumenta 1 unidade, e o número de massa permanece inalterado. Quando muda o número atômico, muda a identidade do átomo. Aí, em vez de ser o bismuto, vira polônio. Então, na emissão de radiação de partículas beta, o átomo ele tem o seu número atômico alterado em unidade, somando em uma unidade. Então, vai de 83 para 84, virando outro elemento, tá? Ah, mas por que a massa não é alterada? Porque quem dá a massa do átomo é nêutron e próton. Então, dentro do átomo acontece uma reação no núcleo, onde o nêutron vira próton, e aí vira elétron e vira neutrino. A massa não muda porque o nêutron vai virar próton, e o próton equivale à massa do nêutron, tem a mesma massa. Então, perde o nêutron, mas ganha o próton. Então, por isso que a massa não altera, tá? A massa não altera. Por isso, somente o número atômico que vai ser alterado. Alguma dúvida, gente, aí? Nenhuma? Não, professor. Beleza, então. Verificamos que a equação mantém o equilíbrio de carga e massa. Então, a massa permanece 210, mais a carga, que é de 83, né, que é o número atômico, vai ser aumentada em 1 unidade. Então, vai para 84, né? É aumentada em 1 unidade. São partículas leves, por quê? Porque não tem massa. Elétron não tem massa. Na verdade, a massa, não é que não tem, que a massa do elétron é desprezível, é muito pequena, comparada com um próton e com um nêutron, tá? Então, são partículas leves, de carga negativa, e que não contém massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade, tá? Então, nas emissões beta, quem são as emissões beta? São elétrons que saem de dentro do núcleo do átomo através de um nêutron. Emissões gama, representado pela essa letra grega aqui, vocês conhecem. As emissões gama são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz. Ou seja, não envolve prótons, não envolve nêutrons, não envolve elétrons, são ondas eletromagnéticas, né? Não tem massa, não tem carga, né? São emitidas dentro do núcleo do átomo. São semelhantes à luz, né? São ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa nem carga. Então, as emissões gama são reações nucleares que, nessas reações, são emitidas esse tipo de reação que é semelhante à luz, que nós chamamos de gama. Ok, gente? É bem mais simples a definição de gama. Não envolve uma equação de uma reação nuclear, como nós mostramos na radiação alfa e beta. Nas emissões gama não envolve uma equação de uma reação nuclear, né? Agora, como podemos ver, as radiações diferem no poder de penetração. Então, o alcance de cada uma delas, né? A radiação alfa, ela não consegue passar por um papel, por uma folha de papel. Já a radiação beta consegue passar por uma folha de papel, mas não consegue passar de uma placa metálica, né? Não consegue passar de uma placa metálica. Já a radiação gama, por ser ondas eletromagnéticas, serem semelhantes a ondas eletromagnéticas, né? Semelhantes à luz, perdão, são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz, elas conseguem passar uma folha de papel, conseguem penetrar a uma placa metálica, mas não conseguem passar a uma parede de concreto. As 3 emissões radioativas, elas não conseguem passar uma parede de concreto, né? Não conseguem passar uma parede de concreto. A parede de concreto protege
dessas três emissões, três tipos de radiação. Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Tá todo mundo tranquilo? Beleza, então. Elementos radioativos. A radioatividade pode ser natural, como eu falei para vocês logo no início, encontrada em elementos que estão dispostos na natureza, ou artificial, pela criação de elementos radioativos em laboratório. Tá? A radioatividade natural, como é que ela... Vamos falar sobre a radioatividade natural. A radioatividade natural, observada nos isótopos radioativos que ocorrem espontaneamente na natureza, são formados a partir de 3 radionuclídeos. O urânio 238, o urânio 235 e o tório 232. Então, nós temos aqui 3 grupos de radionuclídeos, que nós chamamos de elementos radioativos, né? O urânio tem 2 aqui, o que muda é a massa, porque são isótopos, né? E nós temos o tório, né? E daqui nós temos a origem, né? A formação de outros elementos radioativos. Esses elementos iniciam a série ou famílias radioativas. Então, a partir desses elementos, nós vamos ter outros elementos radioativos. Porque um elemento radioativo, ele vai se desintegrando aos poucos. E como ele vai se desintegrando, ele vai formando outros elementos radioativos. Aí nós chamamos isso de série ou famílias radioativas. E isso vai acontecendo com o tempo, até esse elemento se tornar um elemento que não é mais radioativo. Então, a partir, por exemplo, do urânio 238, nós vamos ter outros elementos radioativos, uma série de elementos radioativos, até chegar a um momento onde ele vai estar estável, né? Estável. Aí nós temos também o urânio 235, que é um isótopo, e o tório também, tá? O isótopo, lembrando para vocês que isótopo são elementos que têm o mesmo número atômico, ou seja, são o mesmo elemento, mas o que muda, são átomos do mesmo elemento, mas o que muda é o número de massa, né? Então, tem a mesma identidade, só muda o número de massa, os isótopos. Então, vamos falar sobre série radioativa. Uma série radioativa é uma sequência de radioisótopos presentes na natureza, que ocorre espontaneamente por sucessivos decaimentos radioativos, até o último elemento da série ser estável. Então, a partir do urânio, ele vai se desintegrando, emitindo radiações alfa, beta e gama, do urânio 238, como eu peguei como exemplo, e aí ele vai ter uma série radioativa, uma família radioativa. E aí nós chamamos esse processo de formação de outros elementos radioativos, nós chamamos de decaimento, esse processo. Esse processo de desintegração desse elemento, formando outros elementos radioativos, de número atômico diferente, né? Até chegar ao seu nível de estabilidade, onde ele não emite mais radiação, nós chamamos esse processo de decaimento, uma série de decaimentos, né? Ele vai acontecendo com esse elemento até ele ficar estável. Para as 3 famílias que nós falamos aqui, ó, urânio 238, urânio 235 e o tório 232, o único elemento, o último elemento é o chumbo, na forma de diferentes isótopos. Ou seja, o elemento final de transformação, né? O último elemento, como é a parte final desse processo de transformação, é o chumbo, para as 3 famílias que nós falamos aqui. O urânio 238, o urânio 235 e o tório 232. O último elemento a ser formado a partir do decaimento desses elementos, formando uma série de elementos radioativos, será o chumbo, tá? Que é a forma estável desses elementos radioativos. E vai estar em diferentes tipos, em diferentes isótopos, né? Isótopos, ou seja, número de massa diferente, mas vai ser chumbo. E o número atômico não muda. Alguma dúvida aqui, gente, sobre isso?
Beleza, então. Os elementos presentes nas séries naturais são os isótopos de urânio, tório, rádio, protáctino, actínio, frâncio, radônio e polônio. Então, esses elementos aqui, eles estão presentes nas séries, né, são presentes naquelas séries radioativas de elementos naturais, né? Nós vamos ter isótopos desses elementos aqui radioativos. Outros elementos que apresentam radioatividade, embora em mínima quantidade na natureza, são o trítio, o hidrogênio com massa 3, e o carbono 14 e o potássio 40. 14 quer dizer o isótopo, tá? Do carbono 12 da tabela periódica, que é o mais abundante. E o potássio 40 é outro isótopo do potássio, né, de massa 39, que está na tabela periódica, tá? Então, esses elementos aqui estão presentes naquelas séries naturais de isótopos que nós falamos agora há pouco, do urânio e do tório, né? Eles vão estar presentes lá, os isótopos desses elementos. E os elementos radioativos, eles têm, na verdade, um elemento radioativo, ele tem vários isótopos radioativos, né? Que são a massa diferente, mas o número atômico é igual. Elementos radioativos naturais, nós chamamos de cisurânicos. Por que cisurânico? Porque é antes do urânio. O urânio é a nossa fronteira ali, né? De elementos radioativos naturais e radioativos não naturais. Então, elementos radioativos naturais, antes do urânio, nós chamamos de cisurânicos, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o polônio, o frâncio, o tório, o astato, o rádio, o protáctino, radônio, o actínio e o urânio. Esses elementos nós chamamos de cisurânicos, porque são elementos radioativos naturais antes do urânio, tá? Então, cisurânicos são os elementos radioativos naturais antes do urânio, do elemento. Você vai olhar na tabela periódica, aqueles antes do urânio nós chamamos de cisurânicos. Alguma dúvida aqui, gente? Não, professor. Legal. Isso tem até na avaliação, tá? Cisurânicos, ok? Tem uma questão usando esse conhecimento. Elementos radioativos artificiais, radioatividade artificial. São os elementos produzidos artificialmente pela transformação nuclear de um elemento formando um outro elemento, principalmente por reações de transmutação. Tá? Esse tipo são elementos formados por reações de transmutação. Um elemento se transformando em outro elemento através de reações no núcleo desse elemento, feito no laboratório. Na transmutação, os átomos dos elementos são bombardeados por partículas aceleradas, produzindo no choque um radioisótopo natural ou artificial. O que isso quer dizer, gente? Que nesse processo no laboratório de transmutação, na transmutação, a gente pode fazer no laboratório tanto isótopos naturais, ou seja, radioisótopos naturais, ou seja, isótopos radioativos, que existem na natureza, mas que foi feito no laboratório. Mas também podemos fazer elementos que não existem na natureza. Né? Nós temos na tabela periódica elementos que não existem na natureza, que são feitos através da transmutação. Então, na transmutação, é possível fazer elementos radioativos naturais, mas também os artificiais, que não existem na natureza, tá? Esse processo de transmutação, que envolve lá a reação no núcleo do átomo, né, onde ele é bombardeado por partículas aceleradas. Nós vamos ter um exemplo logo a seguir, falando sobre esse processo de transmutação. Elementos radioativos artificiais são conhecidos como transurânicos. Transurânicos são os elementos conhecidos como radioativos artificiais. Por que transurânicos? Porque é depois do urânio. Tem um número atômico maior que o urânio. O número atômico do urânio é 92. Do 93 em diante, todos são
artificiais, criados no laboratório, não existem na natureza, e todos são radioativos, tá? Então, eles são conhecidos como transurânicos, elementos químicos que têm número atômico acima do urânio. O urânio é 92, do 93 em diante, todos são transurânicos, classificados como transurânicos, tá? Aí nós temos aqui um monte deles, ó. Número atômico 93, que é o netúnio, até o 117 aqui, o tenésimo. Tá? Então, nós temos aqui, todos são transurânicos, todos são radioativos, tá? Criados no laboratório, através de um processo de transmutação. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Exemplo, né, de transmutação. A primeira transmutação artificial foi realizada por Rutherford. Vocês conhecem pelo modelo atômico de Rutherford, lá em estrutura atômica. Foi em 1919. Ele conseguiu sintetizar o oxigênio artificial. Existe o oxigênio na natureza, né? E ele conseguiu fazer uma reação onde ele produziu um elemento químico, né? E esse elemento já existe na natureza, que a gente conhece como oxigênio, através do processo de transmutação. O que ele fez? Ao bombardear átomos de nitrogênio com partículas alfa, emitidas de um elemento polônio, ou seja, partículas radioativas que tem no polônio, ele bombardeou o elemento de nitrogênio, né? Um elemento instável foi formado, representado e a seguir originou o oxigênio e um próton, tá? Vamos aqui, então, entendendo o esquema. O nitrogênio foi bombardeado por partículas alfa, aqui na equação. Nitrogênio mais partícula alfa, da onde? Do polônio. E aí, nesse processo, formou-se o flúor, de forma transitória, né? Então, formou o flúor. Aí, de forma transitória, não estável, né? Esse flúor virou o oxigênio. O oxigênio, porque ele perdeu um próton, e aí ele ficou com a perda de um próton, número atômico 8. Número atômico 9 virou número atômico 8. E quem tem o número atômico 8 na tabela periódica é o oxigênio. Então, esse aqui é um processo de transmutação. Primeiro processo, a primeira transmutação realizada por Rutherford, onde fez a reação com o núcleo do nitrogênio com partículas alfa aceleradas, né? E aí teve um processo intermediário na formação do flúor e até chegar à estabilidade de formação do oxigênio. E aí produziu oxigênio mais um próton. Então, nós temos aqui um esquema de transmutação. Você percebe que muda a identidade do átomo. Era nitrogênio, virou flúor, né? E aí do flúor virou oxigênio. O oxigênio é um elemento natural, existe na natureza. Produziu um elemento no laboratório que existe na natureza. Ele é artificial pelo esquema de produção dele, mas ele é natural porque já existe na natureza. Então, o processo dele é artificial. Alguma dúvida aí, gente? Não, professor. Beleza, então. Decaimento radioativo, que eu acabei até falando para vocês agora há pouco, né? À medida que a radiação é emitida, o átomo vai se desintegrando, ou seja, ele vai se destruindo, né? Se destruindo, mudando a sua identidade, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. Então, nós temos aqui no gráfico um elemento que apresentava uma alta concentração de radiação, né? E com o tempo, ele vai diminuindo essa concentração de radiação. Com o tempo, o seu poder de radiação vai diminuindo, até chegar ao nível onde ele não vai mais apresentar atividade radioativa. Nesse processo, o átomo ele vai se desintegrando, ele vai se transformando em outros átomos.
e com isso vai perdendo o seu poder de radiação. Esse processo nós chamamos de decaimento, né, um processo de desintegração do átomo até chegar no seu nível menor, né, de radiação, né, seu nível de estabilidade. Nós podemos definir isso como de um nível de instabilidade para um nível de estabilidade. Porque um elemento que não tem radioatividade, ele é um elemento estável. O que tem é instável. Né? No decaimento radioativo, a diminuição da atividade radioativa e o tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa, pela metade é chamado de meia-vida, ou período semidesintegração. Tá? Então, ele vai tendo esse processo de desintegração que a gente chama de decaimento, onde o átomo vai perdendo seu poder, a sua atividade radioativa, até chegar a um nível onde ele não vai mais apresentar mais radiação, né? Elementos radioativos e suas aplicações. Os elementos radioativos possuem diversas aplicações, né? Usa-se na medicina, na agricultura, na engenharia, né? E em outras áreas também. Podemos destacar aqui, ó, a produção de bombas nucleares, né? Bombas nucleares são feitas através da radiação, de reações nucleares, né? O uso de energia nuclear para a produção de energia elétrica. Nós temos aqui esse exemplo de bombas nucleares, o que aconteceu no Japão, né? Entre os Estados Unidos e Japão, em Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, né? Nós temos a primeira bomba atômica sendo lançada. O uso de energia nuclear, quem usa bastante esse tipo de energia, o Japão usa bastante, nós temos a França também. Esterilização e conservação de alimentos, também na indústria de alimentos é usado radiação. Determina a idade dos fósseis e múmias, né? Como é que determina a idade de uma ossada, né, encontrada, que é de um dinossauro? É feita através do conhecimento, né, de radiação, né? E tratamento de tumores, né, de câncer, usa-se também radiação. Algumas aplicações de elementos radioativos. O urânio 235 é utilizado em reatores nucleares. O Tecnésio 99, esse número aqui, gente, é a massa, tá? Esses números que estão dos lados, porque todos são isótopos. Tecnésio 99 é usado no estudo de exames de imagem do cérebro, pulmões e fígado. Iodo 131 é utilizado no tratamento pós-cirúrgico de carcinoma da tireoide, né? O plutônio 239 é empregado na confecção de armas nucleares e como combustível para reatores nucleares também. A samário 153 é utilizado no tratamento de câncer ósseo. Então, nós temos aqui o uso da radioatividade para diversos, né, fins aqui. A gente colocou os elementos aqui usados, né, para determinados fins. E nós temos aqui na figura exame de imagem, né, que usa radiação. Nós temos aqui usina nuclear, como eu falei para vocês, o Japão usa, a França. Tem outros países que também usam usina nuclear, né? O nosso país não usa, né? O nosso país só usa hidrelétrica, energia solar, eólica, mas nuclear o nosso país não usa. E aqui nós temos o esquema de uma bomba atômica, né? Uma imagem de uma bomba atômica, como é que é o formato dela aqui, como é que é o desenho de uma bomba atômica. Alguma dúvida aí, gente, até agora? Nenhuma, né? Pelo que eu entendi. Pelo silêncio, nenhuma. Então, aqui, ó, fissão nuclear. Nós vamos falar de dois termos dentro das reações nucleares que a gente bem conhecido e bem falado. Um deles é a fissão nuclear. O que é fissão nuclear? É a divisão de um núcleo em dois núcleos menores, né? Fissão nuclear, na verdade, é uma reação nuclear. É uma reação que acontece no núcleo do átomo, né? Então, é a divisão de um núcleo em dois núcleos menores.
com a liberação de uma quantidade de energia muito grande, tá? Na fissão nuclear. Uma fissão nuclear importante é a ação que explica o princípio de funcionamento da bomba atômica. A bomba atômica, por exemplo, é uma fissão nuclear, né? O processo de funcionamento da bomba atômica nós chamamos de fissão nuclear. Como é que é o esquema, a equação desse processo? Nós temos aqui embaixo, ó, o urânio, número atômico 92, que é o número desse elemento, número de massa 235. Ele recebe um bombardeamento de nêutrons, N quer dizer nêutrons, tá, gente? Não tem número atômico, por isso que é 0, e o número de massa é 1, porque o nêutron ele tem uma massa igual a 1. Então, o urânio ele sofre um bombardeamento de partículas que nós chamamos de nêutrons, né? Essas partículas nêutrons, o que ela vai fazer com o urânio? Vai dividir o urânio, o núcleo do urânio, em dois. O núcleo do urânio vai sofrer bombardeamento de nêutrons, e o núcleo do urânio vai se formar dois outros núcleos. O urânio vai formar dois outros núcleos, ou seja, dois outros elementos, né? Aí nós temos aqui, ó, o bário e o criptônio. Eles são formados a partir desse bombardeamento de nêutrons no átomo de urânio, no núcleo do átomo de urânio. Aí vai formar o bário, que é o Ba, e o Kr, o criptônio. Então, nós vamos ter a formação de dois núcleos. De um núcleo, forma dois, né? E aí nós vamos ter nêutrons aqui também nessa equação, como resultado. Porque os nêutrons, eles só... Qual é o papel dos nêutrons nesse processo aqui? Só separar o núcleo do átomo de urânio. Ele vai estar no resultado final da reação separadamente. Ele não é consumido no processo, ele só separa. Então, na fissão, de forma geral, traduzindo, é um processo onde de um átomo se forma dois outros átomos. De um núcleo de um átomo, forma dois outros núcleos menores, né? De um núcleo maior, forma dois núcleos menores. E aí nós temos exemplo aqui do processo de execução de uma bomba atômica. O urânio sofre bombardeamento de nêutrons, o núcleo dele se separa, formando dois, e quem seria esses dois? Seria o bário, né, e o criptônio. Que numa reação nuclear, nós até falamos, na reação nuclear muda a identidade do átomo, vira outros átomos, né? Alguma dúvida aí, gente, sobre o esquema? Não, professor. Aí nós temos aqui na figura, ó, gente, o átomo de urânio sofrendo bombardeamento, ó, essa esferinha preta aqui, ó, ela é as partículas neutras, tá? Que tá o nêutron, né? Ele bombardeia o núcleo do átomo de urânio, e aí, nesse bombardeamento, forma-se dois núcleos menores, né? Que nós mostramos agora no slide anterior, tá? Então, na fissão de um núcleo maior, forma-se dois núcleos menores. Essa é a conclusão da fissão nuclear. A fissão nuclear já é utilizada para a produção de energia, mesmo que não seja uma forma limpa de produção, tá? Ela não é uma energia limpa, já que após a fissão, elementos radioativos são gerados. Um exemplo de elementos perigosos gerados após a fissão é o bário, tá? Então, ó, nesse processo aqui de fissão, né, do urânio, forma-se outros elementos radioativos. O exemplo aqui é o bário. O bário é um elemento radioativo, tá? Então, forma-se outros elementos radioativos. Por isso que esse processo não é limpo, não apresenta uma produção de energia usando esse processo não é limpa, porque produz outros elementos radioativos. Ele produz lixo radioativo, né? Bombas nucleares funcionam por meio do processo de fissão. Um grande exemplo são as ogivas nucleares lançadas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial, tá?
não sei se vocês já assistiram documentário sobre essa fatalidade, essa situação, né, que aconteceu, né, que na região onde foi lançada essas bombas, até hoje, a localidade sofre com lixo, né, dessa radiação. Então, até hoje sofre. Até as pessoas que, de certa forma, foram atingidas, não de uma forma mortal, sofrem com o resultado da sujeira, da sujeira do resultado dessa reação, né, que produz outros elementos radioativos. Essa sujeira radioativa. Agora nós vamos falar da fusão. Falamos da fissão, agora nós vamos falar da fusão. O que seria fusão? A fusão nuclear é a junção de átomos que têm núcleos leves, né? Da junção desses átomos resulta um átomo com núcleo mais pesado. Ou seja, são dois átomos de núcleos pequenos que se juntam formando um átomo de núcleo maior. É ao contrário da fissão. A fissão é um núcleo maior formando dois átomos de núcleos menores. E já na fusão, dois átomos de núcleos menores que se juntam, formando um átomo de núcleo maior. É um processo oposto, né? A fusão é um processo oposto da fissão. Nós temos aqui o exemplo do deutério, né? Que é o hidrogênio, é um isótopo de hidrogênio de massa 2, e do trítio, né, que é o outro isótopo de hidrogênio com massa 3. Que são isótopos do átomo de hidrogênio que se unem, e dessa união resulta a liberação de uma grande quantidade de energia, e são formados os núcleos de hélio. Tá? Nós temos exemplo aqui do hidrogênio, átomo de hidrogênio, um isótopo do átomo de hidrogênio, e o outro isótopo do átomo de hidrogênio, o trítio e o deutério, que se unem, uma junção dos dois, para formar outro elemento de átomo maior. No caso aqui é o hélio. Então, hidrogênio mais hidrogênio forma-se o hélio. E isso produz uma grande quantidade de energia, tá? Tanto a fusão como a fissão produz energia, uma grande quantidade de energia, tá? A diferença é o processo. A fissão é um núcleo maior que se transforma em dois núcleos menores, e a fusão são dois núcleos menores que se unem para formar um núcleo maior, tá, ok? Nós temos aqui o exemplo, o trítio e o deutério, dois átomos de hidrogênio que se unem formando o hélio. Produz uma grande quantidade de energia, e também nesse resultado dessa reação nuclear se produz um nêutron também, tá? Produz um nêutron, que é uma partícula subatômica do átomo, né? O processo de fusão nuclear dá origem ao funcionamento das bombas de hidrogênio. Quem já ouviu falar da bomba de hidrogênio vai lembrar agora. As bombas de hidrogênio, que são as bombas mais poderosas do mundo, né? É a bomba de hidrogênio. Ela é um processo de fusão nuclear, tá? É mais poderosa do que a bomba atômica, a primeira bomba atômica, que é um processo de fissão. A bomba de hidrogênio, que é um processo de fusão nuclear, é mais poderosa. Da fusão decorre também a produção de energia, né, solar. Energia solar, sim, a energia no Sol. O Sol, dentro do Sol, aquela energia produzida pelo Sol, que nós temos a luz solar, ela é feita através de reações nucleares, né, que nós chamamos de fusão. Então, lá no Sol, acontece várias reações nucleares, onde átomo de hidrogênio reage com outro átomo de hidrogênio, produzindo um átomo de hélio. E assim vai acontecendo. Aí vai produzindo um átomo de massa maior. Aí aquele átomo de hélio vai reagir com outro átomo de hélio e vai produzir outro átomo. E assim vai. Até produzir átomos de massa bem maiores. Aí, quando chegar nesse nível, o Sol morre, né? Deixa de acontecer reações nucleares no Sol. O Sol
lá no Sol, acontece várias reações nucleares, que a gente chama de fusão. Um átomo se transformando em outro átomo mais pesado. Um átomo mais leve se transformando em outro átomo mais pesado. Quando o Sol apagar, quando ele deixar de dar luz, né, é porque não tem mais reações nucleares lá entre os átomos que estão no Sol. Então, não tem mais reações de fusão nuclear. Isso acontece quando produz átomos pesados, de massa pesada, os maiores. Né? A fusão nuclear libera bastante energia. Por esse motivo, há um compromisso muito grande da comunidade científica em tornar possível a energia nuclear como uma opção energética a partir do processo de fusão. Tá? Então, também entre os países há um desejo em usar esse processo de fusão nuclear para energia elétrica. Né? A energia gerada pela fusão nuclear seria uma forma de garantia de uma forma que garantiria segurança e limpeza ambiental. Isso porque na fissão nuclear produz energia principalmente através do urânio, um dos principais elementos radioativos. E na fusão não se usa elementos radioativos, tá? Não se usa elementos, não precisa se usar elementos radioativos. Já na fissão precisa de elementos radioativos. Na fusão não necessita de elementos radioativos, tá? Por isso que essa diferença, né? Um produz energia, a fissão produz sujeira nuclear. Já na fusão não produz sujeira nuclear, tão grande como a fissão. Uma vez que a quantidade de combustível utilizada é menor, decorre que a radioatividade também seja inferior, e logo também seja menor a produção de lixo nuclear. Ou seja, como eu falei para vocês, na fusão, a quantidade de energia, a quantidade de sujeira nuclear é muito menor do que a fissão. A fissão tem maior quantidade de energia, maior sujeira, né? Produz esses elementos radioativos no processo. De um elemento radioativo, formam-se outros elementos radioativos. Do urânio, que é o principal elemento, né, nesse processo de fusão, ele já é radioativo, ele produz outros elementos radioativos. Alguma dúvida aí, gente, até agora, a diferença entre ambos? Não, professor. Beleza, então, vamos lá. Já finalizando, hein, gente? Já estamos na parte final. Lixo radioativo. A poluição radioativa é um dos problemas no uso da radioatividade, né? Os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que podem provocar doenças, tal como câncer. Então, nós temos aqui exemplo de figuras com a preocupação o que deve ser feito com esse lixo, né? Qual é o processo de reciclagem, né, desse lixo? O que deve ser feito para que esse lixo radioativo não afete a natureza e também não afete o ser humano, né? Então, há uma preocupação da comunidade, né, dos países, da comunidade científica, de forma geral, com o resultado do uso das reações nucleares. O que deve ser feito? Como é que é o processo que deve ser feito para que esse lixo, né, radioativo não atinja a natureza e também o ser humano a um nível fatal, né? Essa é uma preocupação da comunidade. Agora nós temos aqui os maiores acidentes nucleares da história, né, que mexeram com radiação. Nós temos aqui no topo Chernobyl, em 1986, foi o maior acidente, né, nuclear. Já virou tema de reportagens, já virou tema de filmes, documentários, né? Esse acidente nuclear. Então, se você não conhece, nunca ouviu falar, dá uma pesquisada no YouTube, tenta entender mais o que foi isso, como isso aconteceu e o impacto desse acidente.
Nós temos uma série de outros aqui, ó, acidentes. Nós temos, no Japão, nós temos mais de um acidente aqui, né? Você pode ver que o último foi Fukushima, em 2011, que foi com as usinas nucleares. Houve um acidente com as usinas nucleares. Se eu não estou enganado, foi por causa de um tsunami que atingiu as usinas nucleares, e aí provocou um acidente nuclear com essas usinas. Foi em 2011, esse acidente. E nós temos aqui no Brasil um acidente nuclear muito famoso. Nós falamos de um acidente com radiação, que foi em 1987, que é o conhecido como Césio 137. Esse caso aconteceu no estado de Goiás, em Goiânia, né? Esse acidente. Então, nós temos aqui, eu listei para vocês os acidentes, né? Com os maiores acidentes envolvendo radiação. Nós temos uma no Brasil, que aconteceu, né? O Césio 137. Nós temos Chernobyl, que é o maior acidente. Nós temos aqui, Japão, nós temos mais de um acidente, né? Nós temos aqui 2011, nós temos aqui em 1957, nós temos outros aqui, outros acidentes que vocês podem depois pesquisar no Google. É só colocar o nome, né, e o ano que vai, e colocar a palavra radiação, que já leva a esse acidente. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, senhor. Beleza, então a gente finaliza a nossa aula. Acabamos. Finalizamos com sucesso o conteúdo. Aqui não teve dúvidas, todo mundo entendeu. Conseguimos terminar a aula em pouco mais de 1 hora e 7 minutos. Como eu falei para vocês, ele é um pouco mais curto, não tem cálculo, é mais leitura, né? Mais a questão de definições, né? Então, ele é mais tranquilo. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida podem me procurar. Estou à disposição no WhatsApp para tirar dúvidas. A avaliação já coloquei aí no grupo. A avaliação, para fazer a avaliação, o que eu devo fazer, professor? Pega o material da aula. Pegando o material da aula, você consegue responder a avaliação. Essa avaliação é bem tranquila, usando todo o material da aula, que é esse daqui que eu passei, os slides, você consegue resolver a avaliação tranquilamente, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E amanhã eu vou estar enviando o link do gabarito para preenchimento, e aí até sexta-feira vocês têm essa oportunidade de estar preenchendo esse gabarito e enviando para mim, tá? Fiquem à vontade para formar grupo de estudo, tá? Fiquem à vontade para estarem fazendo a avaliação. Ok, galera? Então, até mais. E agora é só esperar a gente finalizar o 4º bimestre e ver como é que ficou as notas, né? E aí qualquer informação eu vou estar colocando no grupo. Beleza, gente? Beleza. Tchau, professor. Tchau e até mais.